Mateus 26:36. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus diz no texto que nós lemos: vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E queridos, Jesus sabia tanto essa verdade que ele mesmo coloca em prática a resposta dessa equação. O que ele faz? Num estado de fraqueza, ele vai orar. Jesus estava fraco, a carne dele, a emoção dele estava fraca, ele estava tremendo, ele estava angustiado, ele estava vulnerável. Então o que ele faz nesse estado de fraqueza? Ele vai orar. Ele vai buscar a Deus, ele vai se fortalecer em Deus. Ele está atento em tudo que está acontecendo. E sabe, meus queridos, a minha reflexão para nós nessa noite é pensar como, trazendo para o nosso contexto, como nós podemos descansar, podemos abaixar a guarda, podemos relaxar diante de um cenário que nós vivemos tão explícito de uma apostasia, um cenário tão explícito de um mundo caído, inimigo de Deus. Como nós podemos descansar diante de um pecado tão próximo das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vida? Ele bate na nossa porta diariamente. E como nós podemos descansar diante de uma realidade como essa? E os discípulos se sentem confortáveis naquele lugar. Eles encostam a cabeça numa das videiras e começam a relaxar. Nós vivemos num mundo que nos oferece um conforto absurdo. Sem dúvida nenhuma, em nenhum outro momento da história da humanidade nós tivemos acesso a tanto conforto, a tanto entretenimento, conforto mental, conforto emocional, conforto físico. Nós temos muito conforto e o conforto ele é ruim e em alguma medida ele pode ser muito prejudicial. Porque o conforto nos ludibria, o conforto nos seduz, o conforto nos maquia, o conforto nos anestesia. O conforto tira de nós a consciência do que está acontecendo ao nosso redor. O conforto tira de você a gravidade do pecado, do que está acontecendo fora da porta da sua casa, da sua igreja. E por nós estarmos tão entretidos e tão confortáveis com tudo isso que nos oferece, nós não conseguimos ter noção de tudo que nós estamos vivendo. Você sabe que uma das políticas e umas estratégias mais satânicas de Roma para continuar matando cristãos foi adotar a famosa política pão e circo, que era trazer comida e entretenimento para os cidadãos romanos, para que
eles não se rebelassem contra um governo opressor, um governo que matava cristãos no Coliseu, com leões que comiam vivos homens de Deus. Porque o conforto, ele nos cega e nos afasta de Deus. E voltando para esse texto, quando Jesus volta da terceira vez em que ele está orando com Deus no Getsemane, ele volta agora para Pedro, Tiago e João, e pela terceira vez ele fala: vocês realmente não entenderam nada, vocês continuam dormindo. As pálpebras dos olhos dos discípulos eram pesadas demais para que eles aguentassem ficar ali em alerta. E Jesus já não tem mais outra opção a não ser falar uma última coisa para esses homens. Mas Jesus vira para esses homens e fala assim para eles: levantem-se e vamos, porque a hora chegou. Levantem-se e vamos, porque a hora chegou. Mateus 25. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, de estarem em estado de atenção, porque em qualquer momento elas sabiam que o noivo estava próximo. E se você conhece um pouco da Bíblia, você entende comigo que a virgem, as virgens, ou vamos ficar com a virgem, a noiva, quem é? É a igreja. Então Jesus, ele está querendo ensinar para nós um mistério, um segredo, que a igreja deve estar em um estado de atenção e vigilância, porque ela não sabe o dia em que o noivo voltará, ou o dia que nós partiremos ao encontro do amado, que é o nosso noivo. Jesus está falando, as 10 eram virgens, ele está falando assim, existe uma igreja que é dividida em 2 tipos de cristãos: aqueles que são os prudentes e os que são insensatos. Jesus não está falando dos ímpios e dos cristãos, Jesus está falando da igreja. Ele está falando, existe uma igreja que manterá a sua candeia acesa, esperando, vigilante, em santidade, com estado de alerta, sem cochilar, sem dormir, sem vacilar. Dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja, andando na rua, um povo vigilante, um povo atento, um povo com discernimento, um povo que não vacila. E existirá dentro dessa mesma igreja uma fé nominal. Existirá as 5 virgens que apenas professarão a fé cristã, mas não estarão prontas para o encontro com o amado. Quando ele voltar, elas não terão vestes nupciais para se relacionar com o amado. Elas não terão suas candeias acesas para entrar na festa nupcial. Como foi o que aconteceu nessa parábola? Eu não conheço vocês. Eu acho que essa parábola faz um paralelo com aquelas palavras de Jesus em Mateus 7, que diz que naquele dia, no grande dia, no encontro nupcial, muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos mortos. Mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui. Esse conheci em grego fala intimidade. Porque obviamente que Jesus conhece tudo e todos, mas o conhecer em intimidade, ele é completamente diferente. E a questão é essa, irmãos: será que você conhece a ele e ele conhece você? Isso é ser prudente e vigilante. Isso é ser um cristão que sabe discernir o contexto que está ao seu redor. Eu estou caminhando para o final, mas eu queria ler ainda mais alguns textos com vocês sobre isso. Eu queria te convidar agora a ir para o Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Pula um livro e abre no livro de Lucas, capítulo 12. Vamos ler ainda outras palavras de Jesus a respeito desse tema. Lucas capítulo 12, versículo 15. A palavra
Palavras de Jesus, meus irmãos. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse... Vê se isso tem alguma coisa a ver com as 5 virgens imprudentes, insensatas. Ele disse para esse homem: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Sabe o que eu entendo dessa parábola, meus amigos? Que muito dinheiro, muita distração, muito daquelas coisas que nós pedimos para Deus em oração são prejudiciais para nós, porque elas nos distraem. Isso também me faz entender que todas as vezes que nós passamos por lutas, perrengues, desafios, momentos difíceis, nós estamos em estado de vigilância. Eu estou errado? Quando nós estamos desesperados, quando a nossa alma está desesperada, nós não piscamos o olho, mal dormimos. Porque nós queremos respostas, porque nós estamos aflitos. E sabe de uma coisa? A intenção de Deus é te manter desperto, é te manter de olhos abertos, é te manter vigilante. Porque Ele quer salvar a sua alma. Salomão uma vez orou para Deus o seguinte, ele falou: Deus, não me dê nada além do que eu precise para não me tornar independente do Senhor, e não também nada a menos do que eu precise para não ser um homem impedinte e miserável. Então vamos nos contentar com aquilo que Deus nos deu, e nos alegrar nas tribulações, nas dificuldades, nas lutas que nós temos na nossa vida, porque elas nos mantêm vigilantes, porque a dor nos mantém vivos, a dor nos lembra que nós estamos vivos, nos lembra que nós precisamos de um Salvador, a dificuldade financeira nos lembra que nós precisamos de Deus para suprir o nosso celeiro, a provisão da nossa família. Os problemas físicos nos lembram da vulnerabilidade da nossa vida. Então pare de olhar para o mundo, para os ricos, para os abastados, para os bonitões, para as bonitonas, para as coisas incríveis desse mundo e desejar essas coisas, porque nós não somos dessa terra. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. A nossa pátria é a celestial. E é para lá que nós devemos estar em estado constante de vigilância. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É a recomendação de Paulo para os tessalônicos. Orem ininterruptamente, porque vocês precisam estar em estado de vigilância. Eu não estou falando para você sair daqui e ser um lunático religioso que não faz nada. Vai voltar, voltou, estourou um trovão, as choventes, acho que é Jesus. Sabe, queridos, mas é engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, porque nós vemos uma geração de cristãos que relaxam no primeiro conforto, primeiro happy hour, primeira festinha, primeira long neck, começa a baixar a guarda. Eu tenho um relacionamento com a bebida alcoólica que é de anos de maturidade. Às vezes eu tomo um vinho com a minha esposa, dependendo do contexto, com muita sabedoria, mas não é para todos. Eu fiquei quase 10 anos da minha vida sem botar na minha boca álcool, porque isso me tornava extremamente vulnerável ao pecado. Então, não é para poucos. Tem pastor que não abre isso em púlpito, mas eu abro porque tem que ser feito dessa forma, eu acredito. Eu acho que tem que ser para todos, porque a maioria não consegue se controlar. Fala besteira, pensa besteira, lembra do passado, liga para pessoas que não devem, desencadeia uma série de coisas que vão te destruir, porque o que acontece? Principalmente quando você toma álcool na medida errada, você não consegue vigiar, você não consegue permanecer vigilante, você está vulnerável, você não consegue, você relaxa. Então, quem sabe um dia, se você gosta, tem gente que não gosta, você chega na maturidade de estar no controle absoluto disso. Aí é um outro assunto. Mas a recomendação é:
Abra mão de tudo que te deixe vulnerável. Seja um guerreiro de Deus, seja uma guerreira de Deus. Ande na rua com a antena ligada. Ande na rua com o radar de Deus ligado, discernindo o tempo, o momento, as circunstâncias. Esteja pronto para orar, pronto para profetizar, pronto para impor as mãos sobre os enfermos, pronto para falar com o oprimido, pronto para arrancar alguém do inferno, evangelizar. Estejam prontos, pronto, com as suas malas prontas para a hora de partir. Jesus vira para os discípulos no final e fala: a hora chegou. Será que você está preparado para ouvir de Jesus essas palavras? A hora chegou. Tua mala está pronta em casa? Se o voo fosse daqui meia hora, você ia ter que... Calma aí, eu vou ligar para alguém para perdoar, eu vou pagar minha dívida, eu vou fazer minha mala aqui. Ou será que se a hora chegar, você só vai apresentar teu passaporte ali, vai ter aquele carimbo, vai entrar na salinha VIP de Deus, encontrar com o Pai, glorificar o Senhor e jubilar e celebrar para toda a eternidade? Essa é a vida do crente. Estado de atenção, de vigilância, um estado de alerta. E cuidado, irmãos, eu vou nomear algumas coisas que eu tenho como distrações absurdas da nossa vida, da nossa geração. Eu já falei da bebida, mas nós vemos uma cultura onde a comida virou um ídolo. Eu tenho Instagram, às vezes eu vejo umas coisas e falo, é uma idolatria com a comida, que as pessoas olham esse lugar e parece que quase reverenciam as comidas. É um rei na barriga. Isso é satânico. Não é legal isso, gente. Deus tem gostoso de vez em quando comer uma coisa, um restaurante incrível, comer bem, mas pessoas que elas idolatram isso. Isso é satânico, isso distrai, isso é perda de tempo. Vamos ser satisfeitos com o que Cristo nos deu, sabe? Se contentar com as coisas boas, de repente a gente tem uma coisa incrível para usufruir, mas que isso não te domine, que isso não te governe, que isso não seja o mediador da sua alma. Viagens. As pessoas às vezes se ludibriam e criam a vida delas todas em torno de viagens. Eu preciso pensar na próxima. Acabou uma, qual vai ser a próxima? E está sempre procurando anestesiar a alma dela para estar feliz, para estar bem, para estar satisfeita. É legal viajar, é maravilhoso viajar, mas tudo tem o seu momento e a sua hora. Não deixe que isso te distrai, principalmente porque no momento da viagem é o momento de maior vulnerabilidade para quem pensa assim: cheguei, tô na viagem. Você vai na igreja quando você viaja? Uma época de consumismo desenfreado. Eu consumo para me satisfazer, eu compro para me sentir bem. Aquela sensação passa rapidinho, e você que já compra algo de novo para sempre estar nessa loucura de estar sempre saciando a sua alma. O que é isso? É uma distração. É ter perdido a vigilância, ter perdido o princípio bíblico do dízimo, da obediência à lei de Deus. Você é engolido pelo mundo. E quando o mundo te engole, é difícil sair dali, viu? Dá pra sair, mas é difícil. Redes sociais, distrações, etc. Netflix. Eu cheguei em casa cansado. Vamos ver um Netflixzinho gostoso, né? Em vez de muitas vezes ir revestir da palavra, no momento que você não conseguiu orar. Priorize a Deus, priorize a palavra de Deus. Priorize a palavra, as escrituras. Depois você pode ter um tempo. O pastor libera um pouquinho, vai. Brincadeira, gente, mas priorize. Eu quero te lembrar nessa noite que você é um guerreiro, que você é uma guerreira. Você é uma flecha. E Deus só usa flechas afiadas. Deus só usa guerreiros preparados no seu exército. A seleção brasileira de futebol, quem vai para lá? Os melhores, os preparados. Deus quer nos usar para a glória dele, para fazer a obra dele, mas ele precisa que nós estejamos o quê? Preparados, vigilantes, em oração. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele está dando um brado de alerta à igreja de Éfeso. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Eu entendo que Cristo diz para a igreja: levanta-te do meio dessa geração morta no pecado, uma geração que está envolvida no pecado. Saia daí,
fuja do meio deles, não toque no impuro, porque Cristo resplandecerá sobre ti. Mateus, ainda no livro de Mateus, versículo 11 e 12, ainda palavras de Jesus: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino de Deus também é tomado à força. O que significa isso? Que nada cai tão de graça assim no teu colo. A salvação, sim, ela é de graça. Mas comunhão, intimidade, você precisa pegar, você precisa lutar, você precisa tomar a força, você precisa brigar. Lembra que Jacó fez com o anjo? Brigou até que ele saísse de lá abençoado. Nós precisamos tomar o reino de Deus pela força. Você quer ser um homem com mais vigor, com mais poder, com negócios fluindo melhor, com prosperidade financeira? Lute com Deus, busque o reino, seja um homem, acorde mais cedo, vai dormir mais tarde, alinhe sua vida, suas emoções. Você quer ter mais dons? Ore, busque, clame, jejue. Quantos aqui praticam o jejum? O jejum é tomar o reino de Deus à força. Porque quando você jejua, você está falando: eu não quero alimento físico, eu quero alimento espiritual. É aí que você separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres de Deus. Mulheres que jejuam, mulheres que buscam. O que elas querem? Elas querem mais, elas não se contentam com pouco. Isso toma o reino de Deus à força. Eu não me contento com a mediocridade, eu quero ir além. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E agora, sim, eu termino com o Salmo 121. Porque nós podemos até vacilar e sonecar, tirar cochilos na nossa vida, mas Ele não. E o texto diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ele está sempre alerta. A gente pode dormir, a gente pode vacilar, mas Ele permanece para sempre fiel. E Ele convida, esse que não dorme, convida um exército. Ele alista um exército nessa noite de homens de Deus. E eu quero terminar fazendo uma oração nessa noite. Uma oração de arrependimento, irmãos. Por todas as vezes que nós vivemos anestesiados e sonolentos na nossa vida cristã, como as jovens imprudentes, vivendo uma vida cristã apática, uma vida cristã sem cor, uma vida cristã pálida, cinza, sem graça, sem frutos, sem testemunho. Uma vida cristã que você não tem vidas que se converteram por causa do seu testemunho. Vidas que nunca chegaram para você e falaram: cara, aonde você frequenta? Aonde você vai? Que eu quero um pouco do que você tem. Que livro é esse que você lê? Qual é esse grupo de amigos que você conversa? Quem é esse Deus que você serve? Eu quero um pouco disso que você tem. Deus está convidando guerreiros que no trabalho vão estar com a anteninha ligada. Eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E eu quero trazer o máximo de pessoas comigo. Jesus está alistando um exército nessa noite de homens que, a partir de agora, vão começar a dizer não para pecados que antes eram pecados que até tinham um espaço na sua agenda, no seu coração, na sua mente. Mas agora você entendeu essa palavra. E você vai passar a ser um homem de vigilância e oração. Uma mulher de vigilância e oração. Mulheres sábias e prudentes que guardam as suas famílias. Mulher tem essa responsabilidade de zelarem pelas suas casas. De serem mulheres que não aceitam o mal entrar pelas portas das suas casas. Deus deu à mulher esse dom da intercessão. De serem mulheres que estão ali. Tem um ditado que diz: mães de joelho, filhos de pé, né? Algumas aqui são mães, nosso filho ainda é pequeno, mas tenho certeza que a Tati vai ser uma mulher dessa intercessão. E Jesus está convidando todas vocês, mulheres, a serem guerreiras, a intercederem pela igreja, umas pelas outras, intercederem por nós. E homens, serem homens que vigiam as suas casas, as suas famílias,
as suas vidas, que não permitem que a corrupção, que a maldade, que o pecado entre nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer essa oração.